Boa noite, amada igreja, graça e paz. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor nesse dia que é o dia do Senhor, dia que o Senhor nos concedeu pela sua misericórdia e tem nos abençoado. Até aqui tem o Senhor nos abençoado, tem nos ajudado, e isso é motivo mais que suficiente para nós rendermos graças e bendizermos ao nome do único Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. São todos muito bem-vindos, queremos agradecer a presença de todos os irmãos aqui conosco, também agradecer a presença dos irmãos, a presença virtual dos irmãos que estão conectados conosco pela internet, sejam todos muito bem-vindos. O nosso desejo a nós aqui na igreja reunidos, aos irmãos também que estão conectados, é que Deus nos edifique, o Senhor nos santifique, o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra e, acima de tudo, que nós rendamos graças, um louvor verdadeiro, um louvor sincero ao único e verdadeiro Deus. Nós queremos também destacar a presença de alguns irmãos visitantes que estão aqui conosco nesta noite. Queremos agradecer a presença da família do Sr. Calvino e da Dona Cida, que estão aqui conosco. Vou citar os nomes, os irmãos estão sentados logo ali. É o Samuel, que é filho do nosso irmão, com a sua esposa Miriam, e os filhos Samuel, o Daniel e o Davi. Sejam muito bem-vindos. Nós nos alegramos muito com a presença dos irmãos. Nosso desejo é que venham mais vezes, estejam conosco, será sempre uma alegria para nós. Nosso desejo é que Deus abençoe a família ricamente. Amém? Muito bem, irmãos. Tendo dado este cumprimento, esta gratidão ao Senhor pela presença de cada um dos irmãos, quero passar aqui alguns breves avisos para nós já passarmos para o culto, iniciarmos nosso culto de adoração ao Senhor, ao nosso Deus. Hoje é o último domingo do mês de dezembro, o último domingo do ano, e isso nos faz, sermos gratos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado mais um ano, não é mesmo? Os avisos do mês que vem estarão disponíveis no boletim que será lançado no próximo domingo. Então, os irmãos estejam atentos e os demais avisos serão lançados também nas nossas redes sociais. Pedimos que os irmãos estejam atentos às nossas redes sociais, do WhatsApp e as outras redes, para informação das atividades da nossa igreja. Adiantando aqui, ainda no final de dezembro, nesta terça-feira, que será no dia 29, teremos um incentivo à igreja a ter um dia de jejum e oração. Nós sempre falamos com muito cuidado a respeito de jejum, porque sabemos que cada um dos irmãos tem as suas possibilidades e devem fazer segundo as suas possibilidades, respeitando realmente a condição de cada um nesse sentido. Mas é um incentivo que nós estamos fazendo para que nesta última reunião de oração do ano possamos estar concentrados durante o dia na oração ao Senhor, nos pedidos, pedindo a bênção do nosso Deus sobre as famílias, pedindo a bênção do Senhor sobre a igreja, também sobre o nosso país, essa condição que nós estamos vivendo de crise. Vamos clamar a Deus para que o Senhor esteja agindo com misericórdia sobre a nossa nação também, pedindo para que mais um ano o Senhor nos conceda a sua misericórdia. Então, esse será um incentivo, e esse dia de oração, então, será encerrado com a nossa reunião às 19h30. Outra vez que eu gostaria de passar para os irmãos é que, a partir de amanhã, eu estarei de férias pastorais, Teremos 21 dias de férias, por isso ficaremos 3 domingos ausentes aqui da igreja, Apesar de nós estarmos de férias, nós ainda estaremos à disposição dos irmãos, virtualmente, por mensagem, estaremos ainda conversando, fazendo algumas ligações. Fiquem à vontade, irmãos, caso haja necessidade, nós estarmos, não fique constrangido em mandar uma mensagem, estaremos sempre à disposição. Como nós fazemos já normalmente, Se não for possível retornar no momento, em algum momento eu vou retornar, mas estaremos sempre conversando. E, durante esse período, alguns irmãos vão nos auxiliar com as atividades da igreja, E eu quero já agradecer aos irmãos que estarão responsáveis pelo
caminhar, né, das atividades da nossa igreja. O reverendo Eufrásio estará nos apoiando, também o pastor Alain, também o pastor Igor e o nosso irmão Pedro, né, o candidato, nosso irmão aspirante ao candidato ao ministério, estará também nos apoiando. Então, os irmãos podem contar com esses irmãos também para um apoio neste período, tá certo? Muito bem, queremos aqui cumprimentar mais uma vez, né, a dona Elane, o Rafael, completaram mais um ano durante essa semana. Pedimos para que os irmãos estejam atentos às atividades aqui, os aniversariantes da nossa igreja. E estes são os avisos. Muito bem, graças a Deus. Mais um aviso, agradecer mais uma vez aos irmãos que contribuíram com as cestas, né, cestas de Natal, que foram entregues durante essa semana. Todas as famílias que receberam ficaram muito felizes, né? Então, a gente transmite aqui o agradecimento das famílias que receberam aos irmãos. Que Deus nos abençoe. Bom, esses são os avisos. Como eu falei anteriormente, esteja atento às nossas redes sociais, compartilhe, sempre esteja apoiando, porque é uma ferramenta que temos usado. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, vamos ter um momento agora de reflexão na palavra do Senhor, já iniciando este culto ao nosso Deus. Convido a igreja que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, no capítulo 29. Sempre muito importante, irmãos, estamos concentrados na adoração ao Senhor. Jeremias, no capítulo 29, leremos do versículo 11 ao versículo 14. Mesmo sentados, leremos a palavra do Senhor, versículo 11 ao versículo 14. Vamos ler todos em uma só voz estes versículos da palavra de Deus. Diz assim, todos juntos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Essa é uma palavra de esperança da parte de Deus ao povo que estava no exílio. O propósito, o plano de Deus era um pensamento de paz e não de mal. Então ele faz o convite, com base nessa esperança, com base na expectativa daqueles que estavam cativos no exílio, na Babilônia, com base nessa promessa de Deus, o Senhor diz, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Que este seja, irmãos, o nosso desejo nesta noite, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, entregar diante de Deus os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa busca, compreendendo que só Ele pode endireitar os nossos caminhos. Que esse seja o desejo do nosso coração. Nós vamos orar, ter uma palavra de oração, uma oração de adoração, bendizendo ao nome do Senhor. Eu quero pedir que a nossa irmã Valdísia nos conduza nessa oração. Estamos na tua casa para te louvar e para te
te adoramos porque só Tu és digno, porque só Tu és merecedor, Pai, do nosso louvor e da nossa adoração. Porque não há Deus melhor, não há Deus maior que o Senhor. Não há Deus em quem possamos confiar, não há Deus em que possamos colocar a nossa esperança, a não ser no Senhor. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, nos rendendo a Ti, nessa consciência, Pai, de que és digno, só Tu és digno, de todo o nosso louvor e de nossa adoração. Muito obrigada por tudo, e fica conosco nesta reunião, Pai. Aceita cada parte deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda louvando ao Senhor, nós cantaremos um hino número 177, 177, um hino que fala das promessas de Deus. Louvaremos ao Senhor com este cântico. Ao som da música, convido a igreja a se colocar em pé. Sentar. Um texto que fala muito a respeito desta firmeza nas promessas de Cristo Jesus é o texto que está em Hebreus, no capítulo 11, convidando a igreja a abrir essa porção da palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 11. Eu vou ler para os irmãos acompanhem.
o versículo 1 e 2, depois do versículo 8 a 10 e depois do versículo 13, somente algumas partes deste capítulo. O texto da palavra do Senhor nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém. O que eu queria chamar a atenção dos irmãos neste texto é que a fé, a base, a essência da nossa fé é justamente aguardar e ter a expectativa daquilo que se não vem, e que é exemplificado aqui na galeria dos heróis da fé por Abraão, aquele que aguardava a cidade de Deus, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Isso é algo maravilhoso, irmãos, porque a nossa esperança nesta cidade maravilhosa que o Senhor tem separada para cada um de nós, ela tem influência direta em nosso presente. A nossa esperança não é simplesmente o destino que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Muito mais do que isso, ele também é a motivação e a força que nós recebemos hoje para continuar caminhando segundo a sua vontade. Essa era a expectativa que fortalecia os patriarcas, e essa é a expectativa que nos fortalece hoje, em tempos de angústia, talvez medo, mas jamais sem esperança, porque está firmado em Cristo Jesus e nas promessas de Deus. Meus irmãos, esse momento do culto é um momento onde nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque nós, infelizmente, em muitos momentos, tiramos a nossa esperança em Deus e nas suas promessas e colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, nas coisas das nossas paixões e do nosso coração corrupto em muitos momentos. E quanto a isso, é necessário pedirmos perdão ao Pai, para que Ele nos perdoe pela sua graça, quando nós confessamos a Ele com sinceridade, restaure o nosso coração e nos fortaleça no seu caminho de graça. E é isso que nós oraremos ao Senhor, uma oração, um período de oração silenciosa, clamando a Deus perdão. Os irmãos que quiserem, puderem, podem se ajoelhar ou permanecer assentados. Vamos orar ao Senhor. Convido o nosso irmão, o presbítero Jair, que nos conduz a Deus uma oração de confissão de pecados.
humildemente nos achegamos ao vosso trono de graça para suplicar, ó Pai, o vosso perdão, a vossa misericórdia. Misericórdia essa que se renova a cada manhã. Sim, ó Deus, perdoa-nos e guia, ó Pai, os nossos passos. Guarda, Senhor, os nossos lábios de proferirem palavras vãs. No nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Com a alegria do perdão concedido pelo Senhor Jesus, nós louvaremos a Deus com cânticos. Convido aos irmãos do grupo de louvor que nos conduzam a Deus em louvor. E durante a execução dos cânticos, os irmãos também terão a oportunidade de louvar a Deus por meio dos dízimos e ofertas, que é uma expressão de gratidão a Deus, é uma expressão de dependência do Senhor, e é uma expressão do nosso compromisso e do chamado que Ele concedeu a cada um de nós de fazermos parte da sua obra. Então, durante a execução dos cânticos, nós poderemos entregar os nossos dízimos e ofertas. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos colocar de pé e louvar o Senhor Jesus. Extasiado
de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome. Obrigado porque o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, Pai amado. Abençoe esses dias, Pai, que o Senhor nos concedeu a tua casa, que seja feito para a honra e glória do teu nome, Pai amado. Obrigado. Vamos cantar por tudo que tem feito. A vida cristã, muitos lá fora não entendem, porque se perde, a gente ganha. A gente tem que doar para receber. Muitos falam que nós temos que ser o primeiro. Não, mas na palavra de Deus nós temos que ser o último, para que sejamos ser o primeiro. Assim nós sejamos luz na vida das pessoas. E esse pessoal diz, por que agradecer esse ano? Agradecer porque nunca nos faltou o pão na nossa vida, na nossa casa. Agradecer porque o Senhor tem nos sustentado até hoje. Agradecer porque o Senhor há de sustentar a nossa vida amanhã. Então, assim, nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor, porque tudo Ele tem feito por nós. Ele há de fazer muito mais em nossas vidas. Então, louvado seja somente o nome de Jesus Cristo. Promessas e
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer por nós. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. João, capítulo 14, verso 6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, meus queridos, estamos nesse mundo caminhando. E a cada passo que nós damos nesse mundo, nós nos aproximamos mais daquele encontro que todos nós teremos com o Senhor lá nos céus. E a nossa jornada nesse mundo deve ser sempre caminhar na direção e com Jesus. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que me conduzirão ao santo lar. Em
Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, Ele diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Nós agradecemos, reverendo Eufrásio, por esse momento de louvor e ainda reflexão na mensagem da palavra do Senhor ao nosso coração. Muito bem. Meus irmãos, nós sempre louvamos ao bom Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. O nosso Deus é aquele que sustenta e preserva o seu povo. Ele que cuida de nós. A igreja é amparada pelo Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que Ele zela por nós em todas as necessidades. Ele nos corrige, Ele nos consola, Ele nos alimenta, nos edifica, e nós somos gratos a Ele por tão grande amor que Ele concedeu. Uma prova do amor de Deus pela sua igreja é que Ele acrescenta ao seu povo os seus amados, para que nós cresçamos, para que nós nos fortaleçamos, e para que nós cumpramos o nosso propósito, o chamado que Ele deu para o seu povo, de glorificar o seu santo nome, de pregar a sua palavra, de ser testemunha fiel neste mundo. E isso também é motivo de louvor e gratidão ao Senhor. Quero convidar o nosso presbítero Júnior, que vem à frente, e eu quero convidar ao casal, reverendo, nosso irmão Calvino, tem nome? Reverendo Calvino, e a dona Cida, para estar aqui conosco. Nosso irmão Calvino e a irmã Cida, por favor, estejam aqui conosco. Nós, mais uma vez, agradecemos a família dos irmãos que está presente aqui, uma alegria tê-los conosco. Meus irmãos, nosso irmão Calvino e a dona Cida eram membros da nossa igreja há um bom tempo atrás, mas não vamos falar a data, né? Não vamos falar a data. Mas há um tempo atrás, os nossos irmãos foram membros da nossa igreja, inclusive nosso irmão Calvino, presbítero da igreja por um bom tempo. Eu conheci ele antes de vê-lo, lendo as atas, conhecido o nosso irmão Calvino. E hoje nós temos a alegria muito grande de recebê-los mais uma vez como membros da nossa igreja. Uma alegria muito grande, irmãos, porque muitos irmãos aqui já conhecem esse casal, esta família,
E é uma alegria muito grande porque são irmãos zelosos pela Igreja do Senhor, são servos de Deus, são irmãos que têm uma caminhada no ministério servindo a Igreja do Senhor e vêm somar a nossa igreja neste dia. E isso nós ficamos gratos, porque o Supremo Pastor tem cuidado da sua igreja. Meus irmãos, como é costume da nossa igreja, orientação da nossa igreja, todos aqueles irmãos que são recebidos de outra denominação, como é o caso dos nossos irmãos que estão vindo da igreja Maranata, eles são recebidos com a pública profissão de fé. A pública profissão de fé é um testemunho de que nós compartilhamos a mesma fé e agora nós caminhamos juntos como igreja do Senhor. Então, por isso, nesse momento eu quero fazer algumas perguntas aos nossos irmãos, e essas perguntas não somente são importantes para que nós tenhamos uma única só fé que é professada por toda a igreja, mas serve também para que todos nós possamos relembrar daquilo que é o alicerce da nossa caminhada com Deus. Então, peço que os irmãos se atentem às perguntas que serão feitas. Amados irmãos, vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas, vocês creem? Amém. Vocês creem nas Escrituras Sagradas do Antigo e o Novo Testamento? Vocês creem que são a Palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática? Vocês creem? Amém. Vocês creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado e que Ele é nosso único e suficiente Salvador? Vocês creem? Amém. Vocês creem na Igreja do Senhor Jesus Cristo e se submetem às autoridades da Igreja enquanto elas forem fiéis às Escrituras Sagradas? Amém. A Igreja do Senhor, ela também promete ser bênção na vida desta família. Nós também, irmãos, precisamos nos comprometer em amar uns aos outros e zelar uns pelos outros, sendo bênção na vida uns dos outros. Agora, os nossos irmãos fazem parte da nossa família da fé, e isso significa que nós devemos ser bênção, amá-los, caminhar junto, ao mesmo tempo deixarmos ser abençoados também por esses irmãos, que nós possamos caminhar juntos em fidelidade, que os nossos irmãos possam exercer os seus dons concedidos pelo Senhor para a edificação da igreja, e este seja um caminho abençoado pelo Senhor à nossa igreja, para que ela se fortaleça cada vez mais. Amém? Convido os irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar pela vida desses irmãos, e logo depois, como é o costume de todos os irmãos que são recebidos, nós estendemos as mãos e dizemos com toda alegria: seja bem-vindo em nome de Jesus 3 vezes. Amém? Vou convidar o nosso irmão presbítero Júnior para nos conduzir em oração. Jesus, é com muita alegria nós recebemos essa família para que possamos caminhar junto para a caminhada cristã, no qual o Senhor é o nosso Deus, é o nosso cabeça, Pai. Abençoe, Jesus, seu Calvino, Dona Cida, que o Senhor esteja cuidando grandemente da sua vida, dos seus corações, Pai amado. E que venha ser luz, Pai amado, em nosso meio, que nós também possamos ser luz em suas vidas, Pai. Nós agradecemos e louvamos, Pai, porque o Senhor é quem dá a tua alegria em nossas vidas, Pai. Nós agradecemos por essa família que vem, Senhor Jesus, a somar conosco. É motivo de muita alegria. E mais uma vez nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Abraço forte. Meus irmãos, passando para o momento da meditação na Palavra de Deus, eu convido a igreja que abra a sua Bíblia no último capítulo das Escrituras. Finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 22. Apocalipse no capítulo 22. Nós leremos o texto do versículo 6 ao versículo 21. É a última porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou um servo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade de louvar a ti, sermos gratos por maravilhosos feitos. Rogamos em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que esta mensagem
seja aplicada em nossos corações, a Tua palavra, ó Deus, frutifique, a Tua palavra, ó Deus, impacte a nossa vida, para que possamos entender e viver segundo os Teus caminhos. Tenha misericórdia, haja com Teu poder, ó Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como falamos, irmãos, hoje é o último domingo do ano de 2020, um ano muito difícil, um ano cheio de desafios, um ano que ficou na história devido à crise que ainda estamos enfrentando. Nós refletimos um pouquinho hoje pela manhã na escola dominical a respeito da esperança, da palavra de esperança que o Senhor nos dá em sua mensagem nas Escrituras, que nos faz não ter expectativas além da conta, ou não depositarmos o nosso coração em expectativas deste mundo, mas, na verdade, termos a expectativa nas coisas celestiais e nas promessas de Deus para nós. É muito comum nós vermos hoje, diante da sociedade, um anseio, uma esperança na vacina que virá. E isso é algo positivo, não é? Claro, todos nós almejamos que, pela graça de Deus, o Senhor abençoe ali os cientistas, pela graça comum, para que eles sejam capazes ali de desenvolver um medicamento, um remédio para essa enfermidade que assola o mundo. Acontece, irmãos, que mesmo tendo essa esperança, de certa forma, esta expectativa ela não deve ser frustrada, porque mesmo quando a vacina vier, os problemas do mundo ainda continuarão. As nossas decepções ainda vão permanecer. As tribulações ainda podem continuar. Agora, diante disso, onde deve estar a nossa esperança? Nas promessas da palavra de Deus. É aqui que nós devemos depositar a nossa expectativa, na confiança que o Senhor tem preparado para os seus filhos, um lugar eterno, onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nem pranto, novos céus e uma nova terra. Essa é a nossa expectativa, a expectativa que os patriarcas tiveram e a expectativa que os sustentou diante das tribulações. E essa expectativa que não fala simplesmente de um destino que o Senhor separou para nós, mas uma expectativa que nos fortalece dia a dia nesta caminhada que o Senhor nos concedeu neste mundo. Meus irmãos, a mensagem de hoje que nós meditaremos é uma mensagem a respeito da esperança. Enquanto nós aguardamos esse grande dia, como que nós devemos viver? Essa é a pergunta que vai nos reger hoje na meditação. Como nós devemos viver com essa expectativa, com essa esperança? Como viver o hoje, o agora? Pela manhã nós falamos naquilo que o Senhor preparou para nós, meditamos um pouquinho sobre os céus, novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Mas e até lá? Como que nós devemos viver o dia a dia? Onde deve estar o nosso coração? Onde deve estar a nossa busca, o nosso caminhar? Onde estão as forças para vivermos o dia a dia? Este é o propósito, irmãos, de forma geral, do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito a um período da igreja onde muitas perseguições e sofrimentos e tribulações estavam sobre o povo de Deus. E o livro de Apocalipse foi a revelação do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, que estava em Patmos, preso justamente por causa da pregação do Evangelho. Foi a revelação do Senhor Jesus Cristo para fortalecer a igreja nesses momentos de angústia. Então a mensagem fala de Cristo sendo o vencedor, que veio para vencer e veio para conduzir a igreja ao seu propósito eterno. E isso trazia expectativa e trazia força para aquele povo que estava nas tribulações, estava nas perseguições. Da mesma forma, isso traz ao nosso coração, irmãos. Esse livro, ele tem sempre este propósito de fazer com que os nossos olhos estejam além das dificuldades desse mundo, mas estejam fundamentados em Deus, que é eterno, e nas suas promessas que não falham. Dessa forma, irmãos, nós temos aqui nesse texto um pouco longo,
mas nós temos aqui também algumas lições que nos mostram como nós devemos viver enquanto aguardamos esse dia precioso que o Senhor certamente nos dará pela sua promessa e a sua palavra que dura para sempre. Primeiramente, algo que nos salta aos olhos é a ênfase nessa porção da palavra de Deus em guardar a palavra do Senhor. Os irmãos podem observar que o início todo fala a respeito disso. O versículo 6 ao 10, ele tem esta ênfase. Ele repete diversas vezes a respeito da afirmação do mandamento de guardar a palavra de Deus. Este é um primeiro ponto que deve estar em nosso coração. Olha só o que diz o versículo 6. Ele fala: estas palavras são fiéis e verdadeiras. A primeira coisa aqui ele estava falando: olha, isso aqui é garantido, é verdade. Quem está falando isso não é qualquer pessoa, o próprio Deus garante que essas palavras são fiéis. Essas palavras não são mentira. Essas palavras não são palavras de engano, palavras de ilusão, palavras que nos conduzem ao erro. Muito pelo contrário, nos conduzem a uma vida verdadeira, um caminho reto, uma rocha, um lugar seguro que nós podemos depositar a nossa vida. Esta é a garantia que, primeiramente, ele nos coloca aqui. Ele fala que essas palavras são verdadeiras e estão falando a respeito de coisas que em breve iriam acontecer. Irmãos, o livro do Apocalipse, a literatura apocalíptica, ela tem esse propósito de falar justamente do período dos últimos dias, né? E os últimos dias, normalmente nós temos a ideia de que é um período que ainda está por vir. Os últimos dias, não, hoje a gente não está nos últimos dias. E os últimos dias é um período próximo da vinda de Cristo. Certamente, irmãos, os últimos dias também incluem esses dias que estarão prestes à vinda do Senhor Jesus. Mas algo que nós devemos entender é que nós já estamos vivendo nesses últimos dias. Os últimos dias, segundo a palavra de Deus, são todos os dias que compreendem a vinda e a ressurreição, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo até o período da sua segunda vinda. Então, é um período longo aos olhos humanos, mas para Deus são como um dia que se passou. Estes são os últimos dias onde nós já podemos testemunhar os sinais. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos deste grande dia, que é o dia da vinda do Messias, aquele que virá para reinar para todo sempre, aquele que virá para estabelecer o seu reino de paz e de justiça. Estes são os últimos dias, é isso que o livro de Apocalipse fala, de coisas que já aconteceram, coisas que acontecem e coisas que virão acontecer diante destes últimos dias. Então, irmãos, a palavra aqui no versículo 7 é: estas palavras que são verdadeiras e são fiéis devem ser guardadas. Bem-aventurado aquele que guarda. O que significa guardar? Significa obedecer, praticar, observar, valorizar. A palavra guardar aqui é a mesma para guarda. Guarda, sabe? O ofício, a profissão, guarda, uma pessoa que é guarda, um policial que é guarda. Ele está ali para proteger algo, ele está ali para que alguma coisa não seja roubada, alguma coisa preciosa. É nesse sentido, irmãos, que nós devemos guardar a palavra do Senhor, estar de vigia, estarmos atentos, porque a palavra de Deus é algo preciosíssimo para a nossa vida. Meus irmãos, nós temos negligenciado a palavra de Deus. É impossível, irmãos, nós vivermos em expectativa desse dia e caminhando, como o reverendo Eufrásio cantou belamente o hino a respeito do dia que virá. É impossível nós caminharmos, mas sem seguir as orientações do caminho. Nós precisamos guardar essa palavra. Guardar em nosso coração, não simplesmente na mente, no intelecto, mas vivê-la, praticá-la, obedecê-la, amá-la. Uma coisa que é interessante, irmãos.
o quanto nós amamos e nos dedicamos à palavra de Deus é o quanto nós amamos ao Senhor. Os irmãos já fizeram esse paralelo? O quanto nós amamos a palavra de Deus é o quanto nós amamos ao Pai. Se nós menosprezamos a sua palavra, se nós não seguimos a sua palavra, se nós não buscamos, nós não desejamos, se nós não ansiamos pela sua palavra, este é o nosso real sentimento com relação ao Deus o Pai. Nós não o amamos, nós não o ansiamos, nós não o desejamos. Isso tem uma relação direta. O quanto nós amamos a Deus é o quanto nós guardamos a sua palavra. Isso, irmãos, nesse ano que inicia, é uma orientação para a nossa vida. Guardá-la, amá-la, preservá-la. Olha que interessante aqui. Do versículo 8 e 9, João, ele conta um pecado dele. Ele conta que ele resolveu adorar o anjo que estava dando as profecias, que estava dando a palavra que vinha do Senhor. O anjo é o mensageiro, aquele que fala as palavras de Deus. E ele, impressionado com tudo aquilo que ele estava vendo, mais de uma vez no livro de Apocalipse, ele resolve adorar ao anjo, ao invés de adorar a Deus. É interessante como o anjo repreende o apóstolo João naquele momento. Ele poderia ocultar esse pecado aqui, né? Ficou um pouquinho sujo para ele, digamos assim, né? Para quê? Não, era necessário escrever aqui. Então, o anjo ele repreende o apóstolo João dizendo: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui tem algo interessante, porque João, apesar de ter ouvido a palavra do Senhor, neste momento ele não guardou, ele não praticou, ele não obedeceu. Ele resolveu adorar ao anjo ao invés do Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Este é o pecado que cometemos, irmãos, quando nós não guardamos a palavra do Senhor. A idolatria. A idolatria. O nosso coração, que deve pertencer ao Senhor, é colocado em outros lugares, sejam os bens materiais, sejam o nosso próprio ego, seja a nossa família, que amamos, mas não deve tomar o lugar do Senhor. Tudo aquilo, a nossa profissão, os nossos sonhos, os nossos planos, a idolatria que cometemos quando adoramos as coisas, ao invés de adorar o Criador. Então, irmãos, até o versículo 10, ele continua falando deste guardar a palavra. E ele fala ainda no versículo 10, a proclamação da palavra, que faz parte de guardar a palavra do Senhor. Ele diz: não seles as palavras deste livro, porque próximo está o tempo. A ideia é que não deveria ser guardada só para o apóstolo João, mas ele deveria compartilhar. Ele não deveria selar para si mesmo, mas deveria dar e deveria divulgar, proclamar essa mensagem. Eu acho muito interessante, irmãos, um dos textos que são mais conhecidos aqui, deste final do capítulo 22, é o versículo 18 e 19, porque ele ainda falando da palavra de Deus, ele fala que nós não devemos nem acrescentar algo e nem retirar algo deste livro da profecia. Tudo isso é guardar a palavra de Deus, né? Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas que estão descritas, os flagelos na nossa versão. E se alguém tirar alguma coisa dos livros, Deus tirará sua parte da árvore do livro da vida. Aqui, irmãos, a importância de guardar a palavra de Deus, de preservar a palavra de Deus. No mundo que nós vivemos, irmãos, como existem pregadores, igrejas que rejeitam a mensagem da palavra do Senhor, que distorcem a mensagem da palavra do Senhor, que pregam outro evangelho que não é o evangelho das Escrituras.
É o evangelho moldado segundo os desejos do homem e não o evangelho segundo o próprio Deus. Ao longo da história da igreja, isso sempre ocorreu, irmãos. Pessoas querendo tirar textos da palavra de Deus, porque eram muito difíceis de ser aceitos, então vamos tirar. Não, isso aqui foi um erro histórico, né? Desculpas. Não, isso aqui foi um erro do autor, né? Colocando que a palavra de Deus é falível, como nós sabemos que não é. Ou ainda acrescentando, né, alguns textos aqui para trazer ficar mais palatável, ficar mais fácil. Meus irmãos, isso é algo que nós devemos estar atentos. E como nós temos o conhecimento necessário para não sermos enganados? Buscando, guardando, amando a palavra do Senhor. Então, irmãos, enquanto nós aguardamos o grande dia, guardemos a palavra do Senhor. Andemos em seus caminhos, busquemos. Nós, a nossa igreja, irmãos, nós temos oportunidades valiosas de crescer na palavra do Senhor. Nós temos a nossa escola dominical, que é muito importante para o nosso crescimento. Nós crescemos juntos. Nós temos o estudo bíblico na quinta-feira, que é muito importante para o nosso crescimento. Nós podemos conversar, nós podemos tirar dúvidas. Os jovens têm trabalhos de incentivo, né? O lei. As sociedades promovem trabalhos também. Nós, irmãos, temos uma oportunidade muito grande de crescer, de sermos edificados, de sermos orientados na palavra de Deus, de estabelecermos a nossa vida e a nossa família na rocha, no local seguro. Nós estamos desperdiçando. O tempo passa, irmãos, não volta atrás. O dia se aproxima. Os tempos são difíceis. Onde está o nosso alicerce, a nossa vida? Onde está o nosso coração? Que nós andemos guardando a palavra de Deus. O texto aqui continua a partir do versículo 12, depois o 11, falando que além de guardar a palavra de Deus, nessa expectativa do dia que se aproxima, nós precisamos nos preparar para o juízo da parte do Senhor. O texto do versículo 12 fala: eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. O Senhor fala então que haverá o dia, quando Ele retornar, que Ele então recompensará aqueles que são fiéis aos seus caminhos. Aqui está falando do galardão, né? O galardão é a recompensa. A nossa versão fala em galardão. O que é isso? Isso não é a salvação. Nós precisamos entender isso. A salvação é algo que o Senhor nos dá pela graça, então não é uma recompensa. Nós não podemos merecer algo que foi dado pela graça e misericórdia de Deus. A salvação foi nos dada pela graça. O que o Senhor nos diz aqui como um galardão é para aqueles que viveram em fidelidade em resposta a essa salvação que foi dada por Deus. Aqui o Senhor promete então uma bênção especial, que nós não sabemos qual é, mas sabemos que é maravilhosa, que é algo infinitamente bom que o Senhor tem para os seus filhos. E nós precisamos nos aguardar esse dia, o dia que o Senhor estabelecerá o seu juízo. O Senhor é reto e justo em seus caminhos. Os irmãos lembram da parábola dos talentos, que nós aqui meditamos no sermão? Fala exatamente a respeito disso. Aqueles que, com os dons, com aquilo que foram recebido, tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus,
a salvação e as bênçãos, tudo aquilo, nós fomos bons administradores. Eles serão recompensados. É isso que nós temos, irmãos, com expectativa. É claro que nós não fazemos, nós não servimos, nós não trabalhamos, nós não somos fiéis somente aguardando isso, como se fosse uma espécie de troca. Não, nós fazemos por amor a Deus, em gratidão à salvação que Ele nos concedeu. Mas, além disso, o Senhor ainda promete nos abençoar aqueles que andam em seus caminhos. Então, Ele diz ainda que Ele virá sem demora. A expectativa é que o cumprimento do Senhor será realizado, por mais que aos olhos humanos possa demorar, mas o Senhor virá, é a promessa que Ele tem. E para a palavra de Deus, não tem demora, é como o dia que passou. E Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o derradeiro, o princípio e o fim. Ele repete então 3 vezes aqui o mesmo significado, a primeira e a última palavra, letra do alfabeto grego, e ele ainda fala o primeiro e o último, o princípio e o fim, dando uma ênfase. Os comentaristas dizem aqui que a ênfase na Trindade excelsa, porque ele fala 3 vezes a respeito daquele que é o Senhor da história. É o início, é o último, aquele que domina sobre todas as coisas. Esse é o juiz que virá estabelecer a sua justiça. E depois ainda ele fala da graça. Nós fomos alcançados pela sua graça, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que tenham direito à árvore da vida. Os irmãos lembram, irmãos, essa figura é lá de Gênesis, do jardim, e agora é cumprida aqui. Nós falamos isso pela manhã. O Senhor, no início da revelação da palavra de Deus, nos apresentando um jardim, e no final a cidade com características do jardim, mostrando a progressividade do propósito de Deus ao longo da história e cumprindo plenamente os seus propósitos. Toda a palavra do Senhor fala desta progressividade, deste plano perfeito da parte de Deus que será realizado. Irmãos, nós vemos neste mundo muitas injustiças. Nós vemos coisas desse mundo que nós pensamos assim: por que Deus não dá um jeito nisso? Por que Deus permite tal coisa? Porque o Senhor é muito paciente com algumas circunstâncias. Irmãos, nós temos a plena certeza em nosso coração: a justiça será realizada. O plano eterno de Deus, ele não falha. E é isso que Ele tem aqui reservado para os seus filhos e para aqueles que estão no mundo distantes do Senhor. Versículo 15 fala daqueles que ficarão de fora desta cidade: os cães feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, os que amam, praticam a mentira, né? A primeira palavra aqui é dura, né? Cães. O que significa isso? É uma referência a Pedro, a carta de Pedro, que fala justamente daqueles que são como cães que voltam ao seu próprio vômito. É algo forte. Mas a primeira referência aqui, como em 21:8, os irmãos lembram, Apocalipse 21:8, daqueles que ele fala características daqueles que são ímpios, vivem a despeito dos caminhos do Senhor, fora, longe dos caminhos do Senhor. Mas ele também fala aqui daqueles que dentro do povo de Deus se voltaram para as antigas práticas. São duras palavras, irmãos. O Senhor estabelecerá o seu juízo, e esse juízo é definitivo. Definitivo. Olha o que diz o 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se ainda. É uma versão um pouco diferente, no versículo 11. Mas a ideia é: aquele que
nasceu para a injustiça, aquele que vive injustiça, não espere nada além de injustiça. Quanto a nós, vivamos uma vida de justiça, de santificação, caminhando os caminhos do Senhor. É definitivo, irmãos, o Senhor é o Deus reto e justo, de graça e misericórdia, mas é um Deus reto e justo. Desta forma, nós precisamos viver guardando a palavra de Deus e nós precisamos viver aguardando o juízo da parte do Senhor. É assim que nós caminhamos, irmãos. Nós prestaremos conta ao Pai. Precisamos estar prontos para esse momento. O versículo 16 em diante, ele fala agora de uma última lição que faz parte dessa nossa caminhada de vida, que é aguardar com expectativa a vinda do Senhor. Aguardar com alegria a vinda do Senhor. Aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, irmãos, eles não temem a vinda do Senhor. Muito pelo contrário, anseiam por ela, desejam ela, vivem com alegria no coração, sabendo que esse dia se aproxima. É assim que nós vivemos, irmãos, aguardando. Tem um professor que sempre falava: nós precisamos viver hoje como se Cristo voltasse em nosso tempo ainda. Porque muitas vezes a gente imagina, não, Deus demorou já tanto tempo, né? Tem 2000 anos que Cristo veio, ainda não retornou. Então vai demorar muito tempo, eu vou viver aqui com a certeza que Cristo vai voltar, eu acho que para os meus bisnetos, né? Ou para daqui a umas 4, 5 gerações. E daí nós vivemos então, né, não vigiando, não trabalhando, mas vivemos de férias, porque vai demorar mesmo. Mas na verdade, irmãos, o nosso sentimento, a nossa expectativa é vivermos como se Cristo voltasse em nosso tempo. É dessa forma que nós devemos viver, com essa expectativa, com esse desejo. Cristo vai voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Irmãos, o nosso desejo é estar com Deus, porque as promessas dele é que na eternidade não haverá mais choro. O Senhor estabelecerá a sua justiça perfeita. Não haverá mais morte, não haverá mais o pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Nós viveremos a vida eterna, que é uma vida plena, onde tudo aquilo que nós somos criados para ser, nós seremos e plenamente. Este é o nosso anseio, é isso, irmãos, que nós almejamos. Por mais que neste mundo nós vivamos ainda, nós já experimentamos as bênçãos do Senhor. Aqueles que são filhos de Deus, hoje já experimentam um pouco da eternidade. Hoje nós já experimentamos a alegria da parte de Deus. Hoje nós já experimentamos a paz que vem do Senhor. Hoje nós já experimentamos o sustento, a providência, a sabedoria, a capacitação. Hoje nós já experimentamos um pouco, ou digamos assim, de forma ainda limitada, mas já experimentamos aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Agora, na eternidade, tudo isso será experimentado e vivido plenamente. Nós conheceremos o Senhor como nós somos conhecidos, nós o veremos face a face. O Senhor lhe dirá: bem-vindos, servo bom e fiel. Aqueles que andaram no Senhor, aqueles que confiaram em Cristo, aqueles que depositaram a sua vida na salvação em Cristo Jesus, aqueles que viveram em resposta a tão grande salvação, aqueles que guardaram a sua palavra e buscaram e amaram a sua palavra, aqueles que aguardavam o juízo que viria, e aqueles que buscavam e ansiavam pela vinda do Messias.
O versículo 16 fala: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui o Senhor está falando do cumprimento da sua aliança. A raiz de Davi, os profetas do Antigo Testamento sempre falando daquele que viria, o descendente de Davi, aquele que seria o rei, que reinaria no trono de Davi e reinaria com justiça. Todos os profetas almejavam e falavam a respeito daquele que viria restaurar todas as coisas, e Cristo, o descendente de Davi, ele veio para reinar com toda a autoridade e justiça e plenamente. E ele é então a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã, aquele que anuncia a luz em meio às trevas, aquele que veio para brilhar no mundo em trevas, aquele que veio para nos conduzir à luz do Pai. Então este diz, e o Espírito e a noiva dizem: vem. É a promessa que ele nos dá aqui. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, nós precisamos, assim como a igreja aqui descrita, nós devemos sempre dizer: vem, Senhor. Quando nós vermos as tristezas desse mundo, as injustiças desse mundo, os sofrimentos desse mundo, nós devemos orar para o Senhor: Senhor, vem. E quando nós experimentarmos também as alegrias que esse mundo, pela graça do Senhor, o Senhor nos dá, nós podemos dizer ainda: vem, Senhor, porque aí sim nós experimentaremos plenamente o que o Senhor já nos dá hoje. Meus irmãos, esse é o desejo do nosso coração. Muitos têm expectativas para os próximos anos, né? Tem pessoas que fazem, inclusive, aquelas listas de metas, né? No ano 2021, eu vou fazer tais coisas, eu vou fazer dieta, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou fazer academia, eu vou fazer... São promessas, né? Muitas não são cumpridas, são expectativas. Nós colocamos expectativas sempre no próximo ano, depois vai adiando, né? São esperanças que nós colocamos. Não há nada de errado, nós devemos fazer planos, propósitos, sempre colocando aos pés do nosso Deus, Ele que vai nos conduzir. Mas é algo importante nessa administração planejarmos. Agora, onde está, acima de tudo, a nossa esperança? Será, irmãos, que a nossa expectativa é a mesma do mundo, baseada numa vacina? Quando iniciou a pandemia, muitos falavam, né? Quando acabar a pandemia, a humanidade vai ser melhor. Os irmãos ouviram isso? Eu ouvi bastante, muito na televisão. Não, essa pandemia fez com que nós sejamos melhores seres humanos, né? Foi passando a pandemia, essa expectativa meio que já se frustrou, né? As pessoas já não estão pensando muito assim, não. Muitas vezes as pessoas, na verdade, estão pensando o contrário, estão achando que piorou. Porque é frustrado, irmãos, é uma expectativa que não está nas coisas eternas e verdadeiras. Nós vivemos, irmãos, com nossa esperança nas palavras fiéis e verdadeiras. Nós temos a nossa alegria baseada em Cristo Jesus e na sua obra de redenção. Nós estabelecemos a nossa vida com base na palavra do Senhor, que é guardada, que é preservada, que é proclamada. Nós andamos em confiança àquele que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Nós andamos em confiança àquele que cumpriu o seu propósito eterno, que foi estabelecido na eternidade e foi, dia após dia, ano após ano, conduzindo todas as coisas para o cumprimento desse propósito. A nossa confiança está no Deus que é soberano, que controla todas as coisas
Nossa esperança é no Senhor da igreja, no cabeça da igreja, aquele que nos conduz. E nós, como noiva de Cristo, aguardamos este noivo que virá para resgatar o seu povo. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E por último, as últimas palavras: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Meus irmãos, nós estamos começando mais um ano. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá. A palavra do Senhor fala que Ele virá como um ladrão. Virá um dia que ninguém sabe a hora nem o momento. Mas nós já vivemos, vamos viver esse ano com a expectativa que Ele virá. Nós viveremos esse ano sabendo que vamos prestar contas ao Pai. Não sabemos a hora nem o momento. Ele pode nos chamar a qualquer momento. Mesmo que nós não vivamos o tempo dele, do seu retorno, Ele pode nos chamar. Nós vivemos sabendo que nós prestaremos contas ao Senhor. E ainda vivemos guardando a sua palavra, vivendo com base naquilo que o Senhor revelou aos seus filhos, à sua igreja. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Muito bem, irmãos, graças a Deus. Muito bem, irmãos, já estamos encerrando o culto ao Senhor. Agradecemos mais uma vez a presença dos nossos visitantes, família do Senhor Corvino da Nascida. Agradecemos também aos irmãos, todos os irmãos da igreja que estão aqui conosco nesta noite. E agradecemos os irmãos que estão nos acompanhando de suas casas pela transmissão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um ano abençoado em sua presença, seguindo os caminhos da sua palavra. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixa claro em tua palavra que a nossa esperança é o Senhor. Esperança que não falha, esperança que é verdadeira e fiel, esperança que será cumprida plenamente e muito mais do que nós imaginamos, pensamos e aguardamos. Essa é a esperança que está reservada na tua herança, ó Pai, herança que o Senhor concede aos seus filhos. Senhor, que nós vivamos nesse mundo, Senhor, mundo de lutas, de angústias, de tribulações, mas com o nosso pensamento nas coisas da eternidade. Não, Senhor Deus, como alienados, como pessoas que não cumprem aquilo que o Senhor nos concedeu aqui, muito pelo contrário. Que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, de modo que a Tua palavra nos conduza a viver nesse mundo, cumprindo o chamado e os propósitos que o Senhor concedeu à sua igreja e a cada um de nós. Eterno Deus, muito obrigado por esse ano que passou, muito obrigado, ó Pai, porque dia a dia o Senhor nos sustentou, a Tua promessa se cumpriu dia a dia, preservando e guardando o Teu povo. E, eterno Deus, nós te pedimos que esse ano, ó Pai, que vai iniciar, pela Tua graça, seja um ano abençoado. Nós não sabemos, ó Deus, os Seus planos eternos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados Seus filhos. Que a nossa confiança esteja no Senhor, ó Pai. O Senhor abençoe o nosso lar, a família de cada um dos irmãos. Abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens e as mulheres da Tua igreja. Abençoe as famílias, abençoe, Pai, a liderança. Abençoe, Senhor Deus, as sociedades, os departamentos. Abençoe, Pai, os membros. Abençoe os visitantes que adentrarem em Tua casa. Abençoe, Pai, a igreja de Caçapava, Senhor Deus. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós. Cuida, Pai, da nossa nação também. Nos livra deste mal, ó Deus, que nos assola. Ó Deus, preserva
a tua igreja, Pai, desta enfermidade. Senhor, nós confiamos em Ti, que o Senhor é o Deus de poder e que guarda os seus. Nós te pedimos que o Senhor nos preserve, confiantes em Ti, Deus, segundo a Tua vontade, e que o Senhor, ó Pai, nos dê, como nós meditamos em Tua palavra, nos ajude, Deus, a viver guardando a Tua mensagem, nos preparando para o juízo eterno e ainda com expectativa, com desejo da vinda do Senhor. Muito obrigado, eterno Pai. Abençoa os irmãos que estão enfermos, em tratamento, os irmãos que estão aflitos, restaura, cura, abençoa. Todos nós, ó Pai, estamos diante de Ti. Nós te pedimos a Tua bênção. Nos dê uma semana abençoada em Tua presença, eterno Pai. Nos leve agora em segurança para os nossos lares. Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja do Senhor, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação e a comunhão do Santo Espírito